todos, está no ar o Momento Papo de Mãe. A pneumonia é uma doença grave que precisa ser tratada corretamente. Pode começar como se fosse uma gripe, mas os pais precisam ficar atentos a alguns sintomas para que não demore a busca por um médico. A pneumonia atinge os pulmões e quanto menor a criança, maior o risco. Em alguns casos é possível tratar em casa, em outros é necessária a internação. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. A pediatra Denise Leles está aqui para tirar nossas dúvidas. Doutora Denise, o que é exatamente a pneumonia? Pneumonia é uma doença infecciosa causada por vírus ou bactérias e que acomete principalmente os pulmões. Então, a gente vai explicar ao longo do programa como é que é feita o diagnóstico, o tratamento, né? Também está aqui com a gente a Renata Marchioretto, mãe da Laura, de 3 anos. Renata, a Laura teve pneumonia, é isso? Então, ela teve a pneumonia com 2 anos e 4 meses. Ela não teve nenhum sintoma, não teve gripe antes, não tinha nariz escorrendo, tosse, nada. A gente só percebeu que ela tinha alguma coisa porque ela ficou muito amuada. Como ela é muito agitada, então é um sinal que alguma coisa está estranha. E ela foi ficando bem amuadinha, ela não conseguia dormir, nem tirar o cochilinho da tarde. Ficou muito agitada, assim, o sono, ela não conseguia pegar no sono. A primeira vez que eu fui medir a temperatura dela já estava com 39 graus. E aí você levou no pediatra, você levou para o hospital, como foi? Eu levei ela, eu conversei com a pediatra não poderia atender, então eu já levei, ela falou para levar direto para o pronto-socorro. E ela já entrou, viram que ela estava com a temperatura bem alta e já pediram para entrar, já fizeram... O que? Raio-x, Ela fez raio-x, exame de sangue, exame de urina. E nesse tempo eles foram vendo se ela ia melhorando, a temperatura baixando, mas baixava e logo aumentava novamente. Mas logo veio o diagnóstico de pneumonia? Já. Ou não? Já. E eu imagino o susto, né? Foi porque não tinha nada. E aí, eles falaram, não, realmente acontece de ter uma pneumonia sem nenhum sintoma, porque todo mundo fala que tem outros sintomas, que a criança fica com tosse, o peito fica carregado, ela não tinha nada. Então, foi um susto mesmo. É uma questão que preocupa bastante os pais. Pneumonia assusta, né, doutora? Por quê? É importante, por exemplo, o diagnóstico precoce e levar para o hospital? Muito importante o diagnóstico precoce, assusta mesmo porque é preocupante, que a respiração, né, é vital demais, né? Então, assim, a única coisa que eu queria te alertar, né, ela teve os principais sinais de uma doença invasiva, que a gente fala, que pega um órgão mais importante, que é o mau estado geral, que você citou, está muito caída, e uma febre alta, né? Para a pneumonia especificamente, o que a gente pode deixar de dica, que é um sinal muito leve, é aumento da frequência respiratória. Então, quando ela está sem febre, na hora da febre não adianta contar porque aumenta mesmo. Quando ela estiver sem febre, se ela tiver uma frequência muito alta, para a idade dela seria acima de 40 frequências por minuto, né, respirações por minuto, isso já seria um sinal de pneumonia especificamente. Mas eu fiquei com uma dúvida. Ela disse que não teve nenhum outro sintoma como tosse e tal. Outras crianças podem ter. Então, os sintomas variam? Sim, variam, depende da etiologia. Como eu disse no início, a pneumonia pode ser viral. E se ela é viral, ela tem muito mais sintomas respiratórios altos. Então, às vezes, lacrimejamento, coriza, tosse. A tosse porque fica gotejando, né? Secreção na garganta. Aí confunde com a gripe. E aí a pessoa pode achar que a criança está só gripada e, na verdade, ela pode ter uma pneumonia viral. São coisas diferentes, né? Então, uma pneumonia, uma gripe não se torna uma pneumonia bacteriana. São etiologias diferentes. A criança pode ter uma pneumonia viral ou ela pode ter uma gripe e, por estar se defendendo da gripe, a imunidade cai um pouco, ela fica mais suscetível para pegar uma infecção bacteriana. Você sabe qual foi a da Laura, se foi viral ou bacteriana? Foi bacteriana. E aí, como foi o tratamento, Renata? Ela já começou com antibiótico no hospital mesmo, ela ficou em observação porque ela começou a vomitar. Ela tomava o medicamento e, em seguida, ela já vomitava. Então, ela teve que ficar no hospital para tomar a medicação, para observar. E aí, ela teve até que tomar uma injeção de um outro medicamento para segurar um pouco, não vomitar, porque ela não estava conseguindo E aí, ela tomar. chegou a ficar internada? Não precisou. O médico, na época, ele falou que não era o caso dela ser internada naquele momento. Era para acompanhar, depois de 10 dias nós voltamos, repetimos todos os exames e aí já estava ok. E ela não teve mais? Não. Existem crianças que têm pneumonia de repetição? Às vezes tem uma tendência? Sim, existem. Tem vários fatores que podem explicar essas repetições, né? Os mais comuns, por exemplo, o refluxo gastroesofágico, a criança pode aspirar e fazer outras infecções. E para algumas crianças, frequentar a escola, às vezes.
É muito importante isso, né? Você tem muitas infecções numa idade muito precoce e para algumas crianças isso pode ser muito ruim, né? Doutora Denise, no caso da pneumonia bacteriana, trata com antibiótico. Sim. E da pneumonia viral? Não trata com antibiótico, dependendo do vírus, por exemplo, influenza, você tem o antiviral para dar, mas a maioria você vai tratar com sintomáticos e muitas crianças precisam de fisioterapia respiratória. Né? Agora, o vômito que ela mencionou é por causa da febre? Tem criança que com febre alta vomita? Qualquer infecção pode dar vômito, né? O trato gastrointestinal muda o funcionamento quando você está com uma infecção. E aí o vômito pode ter sido causado pela infecção. O nosso papo sobre pneumonia continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Até já! O Momento Papo de Mãe está de volta e a conversa hoje é sobre pneumonia. Renata, quando ela chegou no hospital e eles fizeram os exames, qual foi o exame que determinou que ela estava com pneumonia? O raio-x primeiro, que foi o mais rápido a sair o resultado, e depois acompanhado dos exames de sangue e de urina, por causa da imunidade mais baixa. E por quê? O raio-x mostra o pulmão infectado, é isso? Isso, o raio-x mostra se a gente inicia ou não inicia o tratamento como uma pneumonia bacteriana. E depois a gente vai saber, ao longo dos resultados de exame de sangue ou de aspirado nasal, se a criança tem uma bactéria ou um vírus. Mas inicialmente, pelo raio-x, a gente sempre começa a tratar como se fosse bacteriana. Porque o que aparece no raio-x quando tem a pneumonia? Aparecem manchas brancas, onde não deveriam ter. Então, no raio-x, você vê o pulmão preto, o coração branco no meio. Você tem manchas brancas onde deveria estar preto, né? Renata, depois que a Laura teve essa pneumonia, ela teve outros casos de pneumonia depois? Não. E teve alguma orientação, assim, de alguma prevenção? Você ficou mais preocupada? Eu fico mais preocupada por conta de ser a primeira vez, uma doença mais... Tem outros sintomas, tem outras coisas decorrentes, mas os cuidados eram só com a alimentação, não deixar ela ficar sem comer, beber muito líquido. E como estava bem quente a época, não teve a coisa do agasalhar, ou coisa de não tomar, ou não ficar no frio, coisa desse tipo. Mas ela voltou a se alimentar bem só depois que ela terminou de tomar o antibiótico. E ela é uma criança alérgica? Não. Não é. Crianças alérgicas têm mais tendência a ter pneumonia? Sim, quando a alergia não é controlada, ela tem um processo inflamatório maior nas vias aéreas e aí as bactérias e vírus se instalam com mais facilidade. E ela tomou o antibiótico facilmente? Porque às vezes tem criança que é difícil para tomar Não, foi remédio. bem complicado. Os primeiros foi por conta de ela não conseguir ficar com o antibiótico, ela vomitava. Depois ela conseguiu e no final, acho que por o estômago estar mais delicado já, ela não conseguia tomar também. Então estava difícil de dar os últimos dias. Doutora Denise, o ambiente pode interferir também para essa criança ter pneumonia? Por exemplo, pais que fumam, a poluição das grandes cidades? Sim, a poluição, né? Morar em São Paulo, infelizmente, é um fator de risco para a pneumonia. Então, uma coisa que a gente orienta sempre é muita lavagem nasal, porque aí você consegue tirar um pouco os alérgenos e, eventualmente, um micro-organismo que possa estar na via aérea. Isso é preventivo, então? É preventivo. E na hora de dar o medicamento para a criança... Na hora de dar o remédio, como ela falou, às vezes a criança cospe. Sim. Tem gente que tampa o nariz da criança, abre a boca, vem o pai, na dúvida segura. também se funcionou, se ela tomou, se ela vomitou e aí tem que dar de novo, né? Qual é a orientação? Na idade dela, sempre a gente precisa negociar, né? Às vezes eu oriento no consultório, dá para a própria criança tomar. Às vezes ela não quer que você coloque na boca. Se você der a seringa na mão dela, talvez ela tome com mais facilidade. Né? E se ela vomitou, tem que dar de novo? Então, até 20 a 30 minutos, não teve absorção. Aí você repete, tá? A dose. Se não, se já tiver passado isso, aí você não repete. Porque nessa idade ainda é com aquela seringuinha, Sim, né? é uma solução oral, então um copinho. Normalmente é seringa mesmo. E eles acham legal, porque é colorido, né? Mas e tem que ficar atento também, porque alguns antibióticos tem que guardar na geladeira, então tem que ter todo esse cuidado, Tem, não é? o dela foi na geladeira mesmo. E dar no horário correto também, Sim, né? também. Sim. É importante essa coisa de seguir, Sim. todo mundo tem tanto medo, precisa tomar um antibiótico naquele Sim, horário. certinho. Precisa ser exatamente como está na prescrição, porque isso tem um motivo. Muitas vezes você toma em 3 dias, você dá, e em 3 dias a criança está muito bem.
Ah, vou parar. Não. A criança continua colonizada pelo micro-organismo e a gente precisa tirar totalmente ele do organismo. Então, você tem que deixar de 7 a 10 dias. Doutora Denise, ó, chegaram muitas perguntas de telespectadores e eu tenho aqui a dúvida da Viviane Rosa, de São Paulo, mãe da Valentina, de 1 ano. Ela escreveu o seguinte, ó: tenho muitas dúvidas e receios sobre os prós e contras de medicamentos, tais como antibióticos, corticoides, vitaminas que mancham os dentes, enfim, medicamentos muito prescritos e utilizados nesses primeiros anos de vida das crianças, principalmente as que frequentam creches e ficam mais doentinhas. Na verdade, se a medicação foi prescrita, principalmente antibiótico, ela deve ser dada, porque não dar o antibiótico pode gerar um problema muito maior. Corticoide é uma medicação excessivamente prescrita, então é sempre preciso conversar muito bem com o pediatra e ver se é necessário mesmo. E vitaminas, as vitaminas indicadas até os 2 anos de idade são vitamina A, vitamina D e ferro. Mais do que isso, talvez não seja necessário mesmo. Viviane, então tá aí a opinião da doutora Denise e obrigada por nos escrever. Na nossa página no site da TV Cultura tem uma seção com perguntas enviadas pelos telespectadores. É o Momento com o Especialista. Confira. Doutora Denise, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Eu agradeço muito pelo convite, para mim é sempre um prazer. E a doutora Denise tem 2 filhos que você quer mandar beijo para eles, né? Para onde eu olho. Miguel e Mariana, amores da minha vida, mamãe ama vocês mais do que tudo. Beijo. Qual a idade deles? Miguel tem 6 anos e Mariana tem 5. Muito bom gosto para escolher o nome da filha. Olha, obrigada a você também, Renata. Eu que agradeço. Por ter vindo. E que bom que a Laura tá tão saudável, né, Laura? Manda um beijinho pra gente. Tchau. Ai, ela curtiu muito participar. Ela é fofa demais. Gostou de brincar? Sim? Então tá bom. E o Momento Papo de Mãe terminou, mas você também pode esclarecer suas dúvidas enviando vídeos pra gente. Até a próxima. Até, tchau. Para não deixar passar um diagnóstico de pneumonia, fica atento para a frequência respiratória do seu filho. Se você achar que ele está respirando muito rápido, procura ajuda. Para a criança não ter pneumonia, lembra de manter sempre as vacinas em dia e fazer lavagem nasal todos os dias.